Ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? É uma alegria te receber aqui para mais um momento devocional. Te convido a pegar a tua Bíblia. Estamos estudando Romanos capítulo 14 e vamos ver aqui o dilema vivenciado naquela igreja com relação ao convívio entre judeus e gentios. Esse dilema era extremamente comum em diversas comunidades. Paulo se manifesta como o apóstolo dos gentios, aquele que estava pregando para os gentios. Ele chegou até certo ponto a discutir com a liderança da igreja em Jerusalém, com Pedro e Tiago, justamente por conta das práticas que estavam sendo impostas pelos antigos judeus agora aos gentios, querendo fazer com que eles viessem a cumprir todos os mandamentos cerimoniais do judaísmo. Este dilema vivenciado aqui na igreja de Roma é muito parecido. Um grupo é chamado de forte na fé e o outro de fraco. Paulo faz questão de usar essas expressões se dirigindo a cada um destes grupos, mas o segredo aqui é trazer unidade. Eu quero te convidar então a pegar a tua Bíblia para entender este dilema que era vivenciado nesta igreja. Capítulo 14, versículo 1. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o Senhor que ele está de pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que outro, há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém para o Senhor se abstém e dá graças a Deus, pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. O dilema aqui era com duas coisas bem elementares, rudimentares. A primeira diz respeito à alimentação. Um grupo dizia que você poderia comer de todas as coisas que se vende no mercado. Já um outro grupo que você deveria se abster de alimentos consagrados. Este grupo que preferia se abster destes alimentos fazia parte então da comunidade judaica. Eles optaram por comer apenas vegetais para não se contaminar com todo aquele cenário de idolatria, de comer coisas que eram consideradas impuras na cultura judaica. Já os gentios vieram dessa tradição, já tinham um hábito alimentar e comiam de todas as coisas, então não fazia sentido para eles começarem então agora a se abster. O que é que Paulo tenta deixar claro? Gente, não entrem em polêmicas desnecessárias. Se tem um irmão que é fraco de entendimento, fraco na fé, em vez de você ficar tentando convencê-lo do contrário, simplesmente se cala e dá um bom testemunho diante desse irmão para evitar problemas. Sabe, muitas vezes aqueles que se julgam fortes atropelam os fracos na fé e os fracos vão ficando marginalizados até o ponto de saírem da comunidade feridos. Precisamos ter um olhar sempre de misericórdia e esta é a primeira lição. Precisamos nos sujeitar às debilidades, às fraquezas daqueles que ainda não cresceram espiritualmente. Isso tem a ver com maturidade espiritual. O segundo dilema aqui tem a ver com os dias sagrados. A comunidade judaica dizia que você deveria guardar dias especiais, como sábados e as festas. Já a comunidade gentílica não tinha isso como uma cerimônia. E agora eles ficavam ali medindo forças. O que é que está certo? Tem que guardar o sábado ou não tem que guardar o sábado? E Paulo, cheio de sabedoria e discernimento, fala, olha, aquele que considera um dia especial está considerando para o Senhor, está dedicando para o Senhor. Aquele que considera todos os dias de igual modo especial também está fazendo para o Senhor. Aquele que come carne, come dando graças a Deus, então ele se alimenta para o Senhor. Aquele que se abstém, ele está fazendo um sacrifício também julgando no seu íntimo que é para o Senhor. Então não importa qual é o procedimento de acordo com Paulo, no final o importante é vivermos para o Senhor e não para agradar os nossos próprios interesses. Mas ele começa então um assunto muito importante nesse primeiro bloco que lemos, que vai se alastrando ao longo deste capítulo, que é: quem é você para julgar o servo alheio? O problema do julgamento é muito grave.
Jesus Cristo já falou que eu e você não deveríamos julgar de forma hipócrita. Que eu e você, antes de julgarmos o irmão, deveríamos olhar a trave que está no nosso olho para poder então tirar o cisco que estava no olho do irmão. Sabe, todas as vezes que nós tentamos julgar o outro, precisamos entender que com a mesma medida seremos julgados. À medida que eu julgo, eu atraio para a minha vida também julgamento, também juízo. E eu não deveria julgar o servo alheio. É este o movimento que Paulo está colocando aqui. Obviamente que ele está falando disso para que haja harmonia no ambiente religioso. Ele não está falando de maneira nenhuma que nós deveríamos não ser opositores àqueles que cometem heresia, que distorcem a fé, que encaminham pessoas ao distanciamento de Deus. Essas pessoas sim precisam ser enquadradas, precisam ser sim julgadas para que não operem mais no meio da igreja. Mas não era o dilema aqui. Paulo queria trazer uma boa convivência para esses irmãos. Então ele começa então a trazer algumas orientações. A primeira que nós vimos é: cada um viva de acordo com a sua convicção, com a sua consciência, e não julgue o irmão alheio. Então, Paulo acabou empoderando cada um dos grupos. Cada um dos grupos, ao ler essa carta, dizia: olha, eu estou certo. O outro grupo também dizia: eu estou certo. Agora, olha como ele vai resolver estes dilemas ligados ao ego e à vaidade, que muitas vezes é o que atrapalha a boa convivência na igreja. Leia comigo a partir do verso 10. Portanto, você, por que julga o seu irmão? Por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenha plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser que para quem assim o considere. Para ele é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torne obstáculo de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo que conduz à paz e edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. Melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé e tudo que não provém da fé é pecado. Olha só o princípio que o apóstolo Paulo está estabelecendo aqui. Ele está dizendo, olha, tudo é lícito. Tanto comer como não comer é coerente, mas você tem um filtro muito importante. Não entristeça, não fira, não seja um obstáculo na vida do seu irmão. Esse é o princípio. Se o irmão considera aquilo errado, você não deve se expor, fazendo com que o irmão caia na fé. Sabe, eu sei que é muito difícil falar sobre isso, porque a sensação que nós temos é uma sensação sempre de que, eu estou certo, então eu estou no meu direito, eu vou fazer. E aí a gente muitas vezes acaba colocando aquele irmão que é novo na caminhada, que não entende, diante de um cenário onde ele vai se afastar do evangelho. Ele vai se escandalizar. A Bíblia fala que é muito perigoso o cenário do escândalo. E ai daquele que promove o escândalo, mesmo você estando no direito, mesmo você tendo a razão, mesmo você estando certo. Abra mão de tudo isso por amor ao seu irmão. E essa expressão amor ao seu irmão é justamente o segundo princípio que é estabelecido aqui. Sabe, se no primeiro momento eu não posso me oferecer como um obstáculo para o outro, a minha conduta tem que ser então em amor para com esse irmão. Paulo chega a dizer, não destrua aquilo que Jesus morreu para construir. Não é meu dever nem o teu dever sair por aí
escandalizando todo mundo, e a gente tem visto tanto isso na mídia, algumas pessoas que em nome da sua liberdade ferem vários irmãos, destroem igrejas, simplesmente porque falta maturidade. A maturidade nos faz abrir mão de coisas que gostamos, simplesmente para que o outro possa crescer na fé, possa se desenvolver. Sabe, o reino dos céus não é comida nem bebida. Eu e você precisamos estabelecer um reinado de paz e edificação mútua. Esse é o nosso desafio enquanto cristão. Paulo vai concluir o seu capítulo dizendo: feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Ele tem uma consciência limpa diante do Senhor. Mas todo aquele que tem dúvida comete pecado. Então, em qualquer assunto crucial, se você não tem convicção do que é permitido ou do que não é permitido, se está agradando a Deus ou não está agradando, seja cauteloso, seja conservador e não faça. Mas uma vez que você tem convicção de que está fazendo para a glória de Deus, você fica então com seu coração livre de qualquer peso. O princípio que norteia tudo isso que falamos aqui é: coloque o outro no lugar de honra. Abra mão dos seus direitos diante do outro para que haja crescimento na comunidade. Sabe, é importante no ambiente de igreja que ambos estejam vivendo em amor. O amor deve ser uma prática mútua, a edificação deve ser uma prática mútua, e que não venhamos a escandalizar o nosso próximo, mas tenhamos postura e bom testemunho para que o nome de Deus seja glorificado. Sabemos que um dia todos irão prestar contas diante do Senhor, então que eu e você não sejamos aqueles que estão condenando o servo alheio por coisas que a Bíblia não deixou claro. Sabe, usos e costumes faz todo sentido dentro da comunidade local. Então, meu irmão, se você é batista e vai para uma comunidade assembleiana e lá tem usos e costumes, se submeta, não seja pedra de tropeço ali naquele lugar. Se você, meu amado irmão, é de uma comunidade emergente, uma comunidade, como nós chamamos, church, de igreja preta, não escandalize quando você for para uma igreja tradicional. Sabe, que cada um saiba como se comportar diante da comunidade a qual faz parte. Não é nosso dever mudar as liturgias, não é nosso dever mudar os usos e costumes das igrejas, mas se adequar com sabedoria e maturidade, entendendo que o nosso irmão é muito valioso para o Senhor e que eu e você não podemos ser pedra de tropeço. Que Deus te abençoe e até amanhã. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. É uma alegria ter a sua companhia. Até amanhã às 21h30.